uma palavra bem conhecida. Já ministrei, mas vou ministrar hoje aos corações. Capítulo 4, de Marcos, versículo 35, bem conhecido, 35 ao 41. Glória a Deus. Vou ser breve com os irmãos. Glória ao Senhor. E você vai receber na palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus, ela é para você entender, crer e executar. Você entende, cai na terra boa, você crê nela e ela traz o resultado para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus não volta vazia, ela só volta vazia quando ela cai aonde ela não pode frutificar. Glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando ou se levantando, em outra versão, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Diga comigo assim: bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Eu gosto de começar esse texto sempre trazendo uma visão ao meu respeito. Quando eu estava fora da bênção de Deus, quando eu estava lá no mundo, nas praças, nas noites frias, eu desfrutava de algo que o mundo oferecia. Mas quando o tempo passou, Jesus me alcançou, e Jesus me alcançou num momento bem crítico da minha vida. E eu estava muito sofrido, eu e a irmã Liette. Ela foi primeiro, depois eu fui. E eu estava muito crítico. Só que quando eu cheguei em Jesus, porque as mensagens que eu ouvia antes de Jesus trabalhar na minha vida, Jesus me resgatar, era que Jesus, e isso é uma verdade, que Jesus, ele mudava a história das pessoas, que Jesus, ele tirava sofrimento das pessoas, que Jesus curava. Eu via muitas mensagens lá pelo centro, por onde eu estava, que Jesus, ele trocava o sofrimento por dias de alegria. Eu escutava muito, e é verdade. Só que quando eu entrei no Evangelho, eu pensei o seguinte: quando Jesus me tirou do lamaçal, a minha mentalidade, novo convertido, era de que agora tudo era mil maravilha, que agora não, a luta, as tribulações, as angústias iam passar tudinho, e nunca mais eu ia ter luta, nunca mais eu ia ter problema. A minha mente, como ainda novo convertido, só que quando Jesus entra na minha história, Jesus derrama no meu coração alegria, o Espírito Santo. E eu desfrutei muito nos meus primeiros dias do Espírito Santo, desfruto até hoje, mas foi algo assim muito impactante,
E eu compreendi porque a Bíblia diz que aonde, está escrito isso, em Romanos 5,20, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E o Espírito Santo chegou com força em mim, pá, e me levou para um lugar de graça, um lugar de alegria, de gozo. Só que eu comecei a observar e comecei a amadurecer que as lutas não passavam rápido, que as coisas não aconteciam do jeito que eu estava querendo, que ainda estava ali as lutas, as tribulações, as coisas aconteciam bem devagarinho, dentro dos propósitos de Deus. E eu fui começando a entender, eu fui começando a perceber que as lutas, mesmo nós estando em Cristo, elas vão fazer parte da nossa vida. Não que eu esteja aqui fazendo apologia a sofrimento, mas ela vai fazer parte. E a pergunta é justamente essa, dentro desse texto: como conciliar isso? Conciliar a obediência a que Jesus está ordenando e a luta, a tempestade, no caso do texto. Como conciliar isso? Qual o meu equilíbrio a respeito disso? Como eu vou me comportar se eu estou atendendo Jesus? Se Jesus está dizendo vai, mas Jesus está dando uma ordem, e nesse caminho eu estou tendo problema, nesse caminho está surgindo lutas, mas não é Jesus que está mandando eu ir, não é Jesus que está me ordenando. E aí? Jesus sabia da tempestade? Jesus sabia? Claro que ele sabia. E a pergunta é: por que ele não avisou os discípulos? Por que ele não falou: olha, vocês, aliás, nós, né, vamos, mas vocês estejam preparados, porque vem uma grande tempestade. Jesus sabia disso. E eu tenho um entendimento aqui, que tem lutas, que Jesus sabe que nós vamos passar, e Ele não anula, e Ele não avisa antes do tempo. Por quê, pastor? Porque são pedagógicas, porque vai nos ensinar, porque vai nos amadurecer, porque vai nos tirar de um lugar de imaturidade para um lugar de maturidade. E aqui tem muitas lições. Olha aqui o versículo de número 35, a parte B, vai dizer, diga comigo assim: vamos passar para outra margem. E escute, tem duas coisas importantes. Vamos passar. Diga comigo assim: a tempestade, vamos lá, fala comigo, a tempestade não pode, não vai anular a ordem de Jesus, o destino que Jesus está dando a você. Você pode dizer isso para alguém? Diga assim para alguém, ó: a tempestade não vai anular o destino que Jesus está dando a você para chegar. A tempestade não vai anular o propósito que Deus tem para a sua casa. Não estou dizendo que não vai vir, pode até vir, pode se levantar, mas não vai anular o propósito de Deus, o destino de Deus, a ordem de Deus. Você crê nisso? A tempestade vai existir, mas a tempestade, querido, não pode tirar você do alvo. Segunda coisa, vamos passar para outra margem. Diga comigo assim: a chegada é certa. Você tem coragem de pregar comigo?
Diga para o irmão: não temas, o destino é certo, Deus vai levar você lá. Vai ter obstáculo, mas você vai chegar, porque quem está falando é Jesus. Jesus não está dizendo assim: talvez você chegue lá na outra margem. Jesus está dizendo assim, ó: vamos passar para a outra margem. Não se preocupe. Nessa noite Deus está aquecendo o coração de pessoas aqui. Nessa noite Jesus está sacudindo aqui coração que estava já cochilando, dormindo, e Jesus está sacudindo, dizendo: desperte, porque tem uma ordem para você. Terceira coisa dentro desse texto, leia comigo, diga comigo assim, vamos passar. Diga de novo: vamos passar. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você não está só, Jesus está com você. Vamos passar. Tem você, o discípulo e Jesus. E eu divido duas partes aqui. Primeiro, você não está só. A tempestade vai vir, mas Ele está com você. Jesus está com você. O grande eu sou está com você. Aquele que vence tudo está com você. Você não está só. Agora diz para o irmão: não temas, você tem amigos. Você tem coragem de ministrar alguém aí? Diz assim: eu estou com você. Ministra aí, irmão. Pode dizer, diz aí, ministra. Na hora da dificuldade, pode contar comigo. Rabacacharaba. Alaide. Diz aí para alguém: na hora da dificuldade, eu estou com você. Vamos passar, nós estamos juntos. Faz isso aí. Talvez tem pessoas aqui precisando de uma palavra dessa. Diz aí: ei, você não está só. Olha assim com a cara de quem é crente, que ama. Dá uma olhadinha e diz assim: você não está só não. Não temas, você não está só. Eu estou com você também. Porque aqui é duas dimensões, irmãos. Você não é tão crente, tão poderoso, tão que não precise de alguém. Na nossa caminhada nós vamos precisar de um ombro amigo. Na nossa caminhada nós vamos precisar de uma mão estendida, dizendo: passa aqui esse. Na nossa caminhada, irmãos, nós vamos precisar de descansar. E alguém vai ter que estar ali com a gente ali, vigiando por nós. Então Deus está ministrando nossos corações hoje aqui. O Espírito Santo está dizendo: você não está só. Não temas. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando aqui hoje, mas o Espírito Santo está ministrando você hoje, dizendo: você não está sozinho não. Eu estou levantando pessoas para estar no mundo físico, e eu estou aqui te dando toda a cobertura, diz o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo de número 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Tem algumas coisas aqui muito interessantes, irmão. Despedindo a multidão. Capítulo 5 de Marcos, versículo 1 é o 2 lá. Jesus, ele está ali naquela pesca maravilhosa com Pedro. Olha a palavra Deus está ministrando para você. E Jesus chega ali naquele ambiente de decepção, de desgaste, de cansaço, porque o discípulo tinha passado a noite ali. E a experiência de Pedro não valeu nada. A experiência do discípulo aqui não adiantou muita coisa.
Eles conheciam tudo de mar. Esses homens aqui conheciam esse lago. Mas a experiência deles não adiantou naquele momento. Mas é interessante que quando a gente vai lá para o capítulo 5, Jesus quer falar algo para Pedro. E deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tem momento que Jesus não quer falar no meio da multidão. Tem momento que Jesus nos tira da multidão para falar só a sós. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro e afastou-se um pouco, e Jesus fala para Pedro. E vocês conhecem a história. Para Pedro novamente lançar no mar a rede. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tem momento que você tem que sair de perto de alguém para Deus falar com você. Tem momento que você tem que deixar a multidão para Deus cumprir o que Ele quer cumprir na sua vida. E a multidão aqui não é literalmente uma multidão de pessoas. Pode ser algo que você se apega tanto, e Deus está dizendo: ei, está te fazendo mal. Talvez é uma coisa que você está fazendo, e você acha que está te fazendo bem, e Deus está dizendo: ei, isso é uma multidão, está te fazendo mal. Jesus quer estar sós com você. Uma multidão seguia Jesus, gritando, mas tinha um homem no caminho. Jesus para, deixa a multidão e atende o homem. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: Jesus quer falar sós com você. Fala aí, irmão. Jesus quer falar sós com você. Aleluia. Mas esse texto tem tanta mensagem, e nós temos o costume de ir logo para aquela visão. Jesus está num barco, amém? Jesus está no barco, e a gente diz assim: irmão, Jesus está no teu barco. E a gente já entende isso, porque Jesus no nosso barco é maravilhoso, sim ou não? O barco aqui significa a nossa vida. Mas quando você lê esse texto, eu vou terminar mais cedo o culto hoje, você vai entender o seguinte: Jesus está dentro do barco, mas Jesus está esquecido pelos discípulos. Jesus está dentro do barco, olha aqui, Jesus está dentro do barco, Jesus está lá com os discípulos, Jesus está vendo tudo aquilo, mas parece que Jesus está esquecido, porque até então você não vê uma conversa, um diálogo dos discípulos com Jesus. Você lê o texto e você não consegue observar isso, porque Jesus está onde? Está onde? Na popa. Jesus está lá na popa com quem? Sozinho, mas Ele está onde? Dentro do barco. Nós podemos estar dentro da igreja, do templo, aonde Jesus está, mas nós podemos estar aqui dentro e não estar se relacionando com Jesus. Podemos estar aqui dentro, mas Jesus está esquecido. Podemos estar aqui no culto, mas a gente não consegue se relacionar com Jesus. Então, o interessante não é só Jesus estar no barco. O interessante é eu observar que Jesus está no barco, mas eu ter relacionamento com esse Jesus, para que eu não venha sofrer danos, porque Jesus está lá,
mas eles não buscam. Quando é que eles vão buscar Jesus? Quando é? Quando a tempestade chega. Até então, eles não vão buscar Jesus. Mas agora a tempestade chegou, e agora vão buscar Jesus. Cadê Ele? Não é assim que acontece com a gente. Quando tudo está mil maravilha, glória, aleluia, aleluia e glória a Deus. Negligenciamos no relacionamento, negligenciamos na oração, nos momentos especiais com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Parece que nos faz mal, irmão. Parece que as bênçãos de Deus nos faz mal, porque é preciso vir uma tempestade para levar os discípulos até Jesus. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: não espere a tempestade chegar na sua vida. Mas fale para ele precisa ouvir isso. Não espere a tempestade chegar na sua vida, para que você busque Jesus. Tem sofrimento que não é, irmãos, normal nas nossas vidas. O problema é que quando eu fico indiferente à presença de Jesus, à presença do Espírito Santo, aí as coisas não acontecem. Vamos aqui para dentro do texto. Eu falei para as meninas aqui, eu disse para elas: vocês têm que viver a música. Vocês têm que viver, pregar, viver na música. Eu quero pregar, viver no texto. Vamos lá. Os discípulos estão fazendo o quê? Vamos lá? A igreja falando, os discípulos estão remando. Até agora não tem tempestade nenhuma. Jesus está onde? Na popa. E os discípulos estão remando. Mas ninguém pergunta para Jesus: pai, as coisas estão tão boas, chama Jesus para cá também. Rapaz, que gostoso aqui, a vista do mar, esse vento. Cadê Jesus? Chama ele para participar conosco, para a gente interagir com Jesus, orar com Jesus, contar aqui os testemunhos, contar as coisas maravilhosas. Chama o mestre aí. Então não. Aí dá um relâmpago. Porque o problema aqui, irmãos, é o vento. O mar não tem nada a ver com isso. Aí começa o vento, vem um vento. E aquele vento vem trazendo uma consequência. Diga comigo assim: a tempestade nos aproxima de Jesus. E essa tempestade começa, e esses discípulos agora começam a entrar em pânico. Primeira coisa, porque a gente vai logo, vamos aqui viver um momento. Eles estão remando e começa a tempestade. Mas tem para mim que eles não foram logo. Começou e vamos lá. Não, eu acredito que eles começaram ainda a tentar ficar no controle da situação. Tem para mim que eles, não, deixa Jesus lá e vamos. Eu estou no comando. Jesus está no barco, mas eu estou no comando. Quem pegou isso aí? Jesus está no barco, mas eu estou no comando. Quem pegou isso aí? O negócio está meio ruim aqui em casa, mas eu que estou no comando. Não é Jesus, é eu. As coisas estão acontecendo tudo errado, mas é eu que estou no comando. Não é Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Não espiritualiza tudo. É eu que estou no comando. E as coisas dando errado. E as coisas dando ruim. E a tempestade aumentando. Mas é eu. Eu não, deixa Jesus para lá. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: não se desgaste. Mas faz isso, vai, fala. Não se desgaste com aquilo que você não pode vencer, dominar. Você não pode. Então o que é que eu faço?
Vai para Jesus. Você está tentando, vai se desgastar. Guarde as suas forças para adorar Jesus. Guarde as suas forças para fazer a obra de Deus. E não se desgaste com aquilo que você não tem condição de superar. A tempestade era incontrolável. Não podia, o discípulo não podia remar e eles iam naufragar. Aí essa tempestade agora leva o discípulo até Jesus. Eita, isso aqui é forte. Se você não ouvir a voz de Deus, Deus vai mandar uma tempestade, porque Ele não quer perder você. Pastor, o senhor está liberando uma palavra de maldição? Não, eu estou liberando uma palavra de bênção. Deus não quer perder você, Jesus não quer perder você. Então a tempestade vem como a mão de Deus para te levar para pertinho de Jesus, colocar você pertinho dele. Agora a tempestade, os discípulos estão aonde? Jesus está no barco, mas os discípulos não. Agora os discípulos, a tempestade chega, o versículo 38, os irmãos podem ver comigo aí, a prova chega, agora os discípulos sabem aonde Jesus está, e Jesus agora, os discípulos chegam, o versículo 38, e Jesus agora, eles vão lá, depois que se desgastaram, depois que o casamento acabou, depois que aconteceu a tragédia em casa, depois que perdeu a vida espiritual, que pecou, depois que as coisas deram tudo errado, que você foi até Jesus. Por que não foi antes? Por que não falou com Jesus antes? Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que nós poderemos evitar. Vocês sabiam disso? E a gente fica, não vou. Aí tem coisas que Jesus está dentro do teu barco, com você lá, e você pode evitar, e você não evita. Por quê? Por causa do eu. Não sei se vocês vão ter coragem. Dá uma olhadinha para o irmão. Diz assim: o eu não reina naqueles que têm relacionamento com Jesus. Diga comigo de novo: o eu não reina naqueles que têm relacionamento com Jesus. Não reina. Aqui não é eu, aqui é Jesus. Jesus é que manda nesse negócio aqui. É Jesus que manda nesse barco. É Jesus que manda nessa casa, não é a mulher. Quem manda aqui não é o machão, é Jesus. É Jesus que manda nesse negócio. Então deixa Jesus conduzir. Para aí de remar, rebola esse negócio fora e diz: Jesus, eu não estou mais com o leme aqui, mas eu estou com Jesus. É tu que vai conduzir tudo agora aqui. Eita Jesus, vamos aplaudir a Jesus, vocês estão meio assustados aí. Vocês estão assustados aí, irmão. Foi que houve? E os discípulos, irmãos, parece que só conhecia Jesus mesmo. Porque é uma diferença de você conhecer e de você ter intimidade. Eu conheço vocês, mas eu e a esposa tem intimidade. Eu conheço as irmãs, os irmãos, mas a minha esposa, eu conheço ela e conheço a intimidade. É diferente. E o último versículo 41, o discípulo dá a entender isso. Quem é este? Olha, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Não é assim dentro da igreja, irmãos? Nós estamos dentro da igreja. É muito forte isso aqui.
dentro de um templo fora do reino. Estamos, como diz o ditado, no seco, morrendo afogado. Como, pastor? Um ditado meio louco aí. Escuta aqui uma coisa, dá uma olhadinha para mim. O desejo do Espírito Santo, nessa noite aqui, o desejo do Espírito Santo, nessa noite é de pegar você. O desejo do Espírito Santo hoje aqui é trabalhar no seu caráter, no meu caráter. O desejo do Espírito Santo é forjar no seu coração, é criar um desejo no seu coração, que você chegue aqui, que, querido, nós não podemos chegar aqui desprovido disso. Dá uma olhadinha aí para o irmão, diga assim: você conhece esse Jesus? Vai lá, você conhece esse Jesus? Agora diga para ele assim: Ele quer levar você ao profundo e o escondido. Ele quer levar você às águas profundas. Você conhecer mais Ele. Quem é esse Jesus? Quem é esse que eu quero conhecer mais Ele? Na medida que você vai conhecendo Jesus, os teus problemas vai ficando pequenininho, pequenininho. Você vai crescendo com Jesus e os problemas vai diminuindo. Sabe por quê? Porque os espaços vai sendo tomado por Jesus. E os discípulos agora estão lá. Os discípulos estão aonde agora? Na popa. Eita Deus. Quem está pegando aqui? Dá uma olhadinha para o irmão e diga assim: vá para a popa. Vala, meu Deus, vai lá, diz: vai para a popa. Porque a popa Jesus está lá. Vá para a popa e leva os teus problemas lá para Jesus. Mas Jesus está dormindo, pastor. Jesus está dormindo para te ensinar. Jesus está dormindo para nos ensinar. Eu nunca vi um negócio desse. Jesus está dormindo um sono da tranquilidade. Jesus está dormindo um sono tranquilo. Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Mas Jesus está dormindo. Quem está pegando aí? Jesus está tranquilo, dormindo, um sono reparador. Salmo 4:8, 8:4, é um negócio aí. Me deito e logo pego no sono. Jesus está dormindo, sono tranquilo. Vamos aprender com isso aqui? Jesus tinha confiança em Deus. Jesus sabia da tempestade, mas Jesus sabia que tinha um Deus que cuidava dele, que não ia abandoná-lo. Quando eu e você gastamos as nossas forças com aquilo que eu não posso vencer, eu estou dizendo: eu não confio no Senhor, eu não confio na sua providência. É mais ou menos isso. Mas Jesus está lá fazendo o quê? Jesus está dormindo, Jesus está descansando. E aqui nós temos uma lição: descansar em Deus. Mas como é isso, pastor? Existe alguma situação, e eu digo que a mensagem é essa: aprender a descansar em Deus nos momentos de tempestade. Descansar em Deus quando está tudo, olha, o dinheiro no bolso, a conta boa, saúde, as coisas, até o que é ruim está sendo bom. Até aquilo que era para dar errado está dando certo. Aí é muito bom descansar assim, né, irmão? É ou não é? Hã? Mas eu quero ver quando teu barco estiver afundando. Eu quero ver quando o barco estiver enchendo de água, você descansar. Eu tenho um texto que é muito interessante, esse texto. Lá no capítulo 12, bota o capítulo 12 de Atos, versículo 6. O capítulo 12, versículo 6, só para a gente entender. Olha aqui, ó. Na noite anterior,
ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta o guardava. O que é isso aqui? Depois vocês leem o contexto. Pedro estava para ser apresentado para quê, pastor? Para ser morto. Tiago já tinha. Agora, Herodes estava aguardando Pedro. Pega isso aí, irmão. Para ser apresentado, Pedro ia morrer. Agora me explica aqui. Um camarada, se já pensou, alguém dissesse assim, pastor Carlinhos, você só tem essa noite, porque amanhã vão lhe matar, tá certo, já está feito tudo, já tem os carrascos, tem um cara com a espada, tudo, vai lhe matar, amanhã você morre, 8 horas da manhã. Será que eu ia dormir? Dá para dormir? Pedro está, o que é que Pedro está fazendo? Pedro está, fala aí, Pedro está, mas Pedro vai morrer, irmão. Que sono desgraçado é esse? Esse cara tomou, foi, como diz aí, uma diazepam para dormir. Mas que pode, esse cara vai morrer, amanhã ele vai morrer. Está todo mundo comentando, olha, Pedro está preso, a família está orando lá na casa de Maria, mas está certo, a sentença, ele vai morrer. E Pedro está dormindo. Diga comigo assim, vamos fazer um grande coral, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Aqui é o segredo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dele, por ele, para ele são todas. Se morramos é para ele, se vivamos é para ele. Confiança total em Deus. Não importa, a minha vida é de Jesus, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu tenho que ser fiel a Ele. E ponto final. Eu preciso ter essa garantia na minha fé. A minha fé vai falar muito aqui, por isso que Jesus vai concluir isso aqui dizendo: homens de pequena fé, em outra tradução, homens sem fé. Jesus estava decepcionado, mas Jesus estava ensinando esse pessoal aqui, irmãos. Jesus estava ensinando a descansar nos momentos de tribulação, de angústia, porque isso desgasta muito a nossa vida, sim ou não? A gente vê crente que não adora mais, que não ora mais, que não busca mais a Deus. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou com uma doença, eu estou com câncer. Pastor, isso é sério, mas você tem um Deus que cura câncer, você tem um Deus que muda a história, você tem um Deus que fecha e abre porta, você tem um Deus que cura câncer, cura depressão, cura tudo. Você tem um Deus que muda o tempo, ouvir a voz, o vento para ouvir a voz. É uma loucura servir a Deus, irmão. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você é louco igual eu? Diz para ele aí: você é louco igual eu? Você crê nessas coisas mesmo, irmão? Você crê nessas loucuras? Porque olha o que é que Jesus vai falar. A Bíblia vai dizer aqui, ó: e despertando, eu gosto de uma tradução que diz assim: e levantando-se. E aqui eu vou já terminar. Dá uma olhadinha, eu acho que é NVI. É isso? Está aqui. Diga comigo assim: Jesus, irmão, dá uma olhadinha para mim aqui. Eu quero que você creia, eu estou mexendo com você para você crer. Você vai sair daqui hoje dando um chute no capeta. Você vai sair hoje daqui dizendo: a vitória é minha. Você vai sair hoje dizendo assim: Deus está no controle. Você vai dizendo hoje aqui o que diz o salmista no Salmo 35, você vai dizer: o choro pode durar a noite, mas o amanhecer, no dia, o amanhecer virá, e você glorificará a Deus.
Agora diga comigo, bota lá, vaso. Diga comigo assim: Jesus levantou. Agora diga comigo assim: Jesus está se levantando hoje para dar ordem hoje ao meu respeito. Os meus problemas hoje, vamos lá, profetiza, os meus problemas hoje, ele vai ouvir a voz de Deus, e eles vão ter que recuar, porque a voz de Deus hoje vai ser ouvida, não importa qual é o problema, Deus está dizendo hoje para você isso, ministrando no seu coração. Aleluia. Vento. Você tem que identificar na sua vida, você está sofrendo antes do tempo. Tem pessoas que estão sofrendo e Jesus está dizendo: por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo? Aí a pessoa foi dizendo: por isso, aí Jesus disse: eu já resolvi isso. Sabe por quê? Porque Deus dá uma ordem aqui e você resolve aqui. Quem pegou isso aqui? Jesus dá uma ordem aqui, ó, aqui já está resolvido. Aí você tem que executar aqui. Aí você tem que ter discernimento. O mar está, como é que o mar está? Como é que o mar está? O que é que o texto diz? Vamos ler de novo o texto, e eu vou terminar isso aqui. O texto vai dizer como? O 36, vamos ler aqui o 36. E eles, despedindo a multidão, levaram a si como estava. Levaram Jesus, eles não foram sem Jesus, levaram Jesus no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Não foi o mar, foi de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Você está sofrendo por algo que não é seu. Joga isso fora. Isso não pertence a você. O mar é lugar de calmaria. Você pode dizer para o irmão? Porque tem uma ordem de Deus. E o vento, pastor? Deus está no controle desse vento, irmã. Viu, irmã? Tu está olhando aí para mim. Deus está no controle daquele vento lá. O problema não é ele, é o vento. Você entendeu, né? Falei com ela. É um problema que a gente sabe. O problema não está, irmãos, na pessoa. Mas Jesus hoje tem uma resposta para você. Quantos creem nisso aqui? Jesus tem uma resposta hoje. Hoje Jesus está dizendo para você: aprenda a descansar em mim. Pastor, mas como é que eu vou descansar? Está caindo tudo, o negócio está... Você vai descansar. Você vai aprender a descansar no Senhor. Você vai aprender a se deleitar no Senhor. Você vai descansar em Deus. Você vai dizer o que disse Jó. Por que não falar de Jó? Bem conhecido o texto. Capítulo 19, 25 vai dizer: porque eu sei. Diga comigo assim: eu sei. Isso aqui faz toda a diferença. Você vai dar um grito aí, a sua alma vai explodir agora. Diga assim: eu sei. Não, vai dizer de novo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Olha aí, se levantando de novo. Se levantará sobre a terra. E quando Jesus se levanta, Ele tem uma resposta para você. Ele tem uma resposta para os problemas. Glória a Deus. Pelos olhos da fé, comece a ver aquele problema sendo diminuído. Olha o que é que Deus está fazendo. Fique de pé nessa noite.